Até um tempo atrás, eu perguntava para as pessoas: você tem alguma presença digital? Do seu negócio? A maioria das pessoas respondiam, mas Sim. por quê? Porque tinha lá um Facebook, um Instagram que atualizava, não atualizava, tava lá. Presença digital não é mais nada, ou melhor, a presença digital de uma forma errada não é nada. Você realmente tem que ter presença digital, e presença digital demanda o quê? Trabalho, demanda tu ter uma estratégia digital. Não é simplesmente ter uma página de Facebook. Muita gente tem só aquele perfil pessoal da empresa, fica adicionando pessoas e acha que isso daí é uma presença digital. Até pode ser que está dando um pequeno resultado, mas não é nada comparado se tu fazer um marketing, uma comunicação digital efetiva mesmo. Daqui para frente mesmo não tem como não ter mais essa parte de marketing digital. O que muda do marketing digital, do marketing tradicional para o digital? O que a empresa, por exemplo, vamos pegar o exemplo a pizzaria do Zé. A pizzaria do Zé que tá lá num bairro, alocada lá dentro de um bairro. O que a pizzaria do Zé pode fazer hoje, com marketing digital, que até pouco tempo atrás não poderia fazer? Anunciar coisas a nível de um anunciante nacional. Por exemplo, eu vou abrir o meu Facebook, eu vou ter uma propaganda lá, por exemplo, da Coca-Cola, ou do Guaraná, ou do Omo, qualquer coisa assim, um anúncio nacional, e eu posso girar para baixo e posso ter a propaganda da pizzaria do Zé. Até tempo atrás, o Zé não teria como aparecer em nenhuma tela minha. Ele não poderia fazer TV, ele não teria dinheiro. E hoje ele pode, certo? Por quê? Porque a Coca-Cola, ela vai anunciar, ela vai ter que gastar milhões para atingir o Facebook do país todo. O Zé não. O Zé vai lá anunciar a pizzaria dele no bairro dele ou na cidade dele. Olha que incrível, eu posso ter uma propaganda basicamente com a mesma qualidade da Coca-Cola numa pizzaria que fatura 0,0001% do faturamento da Coca-Cola. Antes, nunca na história desse país pudemos fazer isso, né? O que muda o marketing tradicional para o marketing digital? Tem alguns exemplos aqui. Mais tráfego, mais praças. Antes, por exemplo, um supermercado de bairro estava limitado àquele bairro. As pessoas passavam na frente daquele supermercado, só paravam ali nesse supermercado quem morava naquele bairro, naquela localização. Hoje, com o marketing digital, aquele supermercado de bairro, por exemplo, pode anunciar para a cidade toda e ter produtos diferentes para a cidade toda e fazer vendas para a cidade toda. Então, por exemplo, se eu tenho um produto super bom, o açougue do supermercado é super bom, e eu vou anunciar para a cidade toda ofertas de carne, a carne melhor, o que vai acontecer? Pessoas de outro bairro vão vir aí comprar nesse supermercado por causa desse anúncio. Antes não tinha como fazer isso. Mas eu poderia anunciar isso na rádio, mas era difícil acontecer, né? Sem imagem é um pouco mais complicado, né? Escalabilidade do negócio. O marketing digital pode trazer escalabilidade no negócio como você nunca teve. Exemplo, eu vendo roupas, eu tenho uma loja de roupa física, mas eu quero começar a vender roupa para o país todo. Imagina só a possibilidade de começar a vender roupa para o país todo. Mas tem que montar e-commerce. Não precisa montar e-commerce. Vende pelo Instagram, vende pelo Facebook. Segmentação de anúncios. Antes da internet, eu tinha que anunciar e anunciar numa mídia tradicional, um jornal, né, uma rádio. Eu pego esse exemplo, não que o jornal e a rádio não sejam importantes, acho importantíssimos, mas a gente não consegue fazer várias coisas que na internet pode fazer. Então antes eu anunciava, por exemplo, num jornal, numa rádio, e eu tinha que torcer para o meu público-alvo ver. Por exemplo, eu tenho um pet shop, eu vou lá e faço um anúncio de rádio. Eu que não tenho cachorro, vou ouvir esse anúncio. E eu não me interesso por esse anúncio, porque eu não tenho cachorro, não tenho gado, não tenho nada. Na internet, tu pode acertar 100% a anunciar o pet shop só para pessoas que tenham cachorro, que tenham gato, que tenham peixe, que tenham o que tu quiser. A mesma coisa, mulher e homem, que é um anúncio que é segmentado. Por exemplo, eu vou anunciar, eu sou dono de uma lanchonete, eu faço ao mesmo tempo, né? Picanha e faço saladas para quem tá de dieta, vamos supor. Então eu posso anunciar picanha só para o meu público masculino e posso anunciar salada só para o meu público feminino. E ali por diante, eu posso fazer anúncio só para pessoas casadas, só para pessoas solteiras, eu posso fazer anúncio só para pessoas de tal faixa de idade, pessoas que só se interessam por coach, pessoas que só se interessam por marketing, enfim, eu segmento tudo. Eu vou exatamente no meu público-alvo. E isso é uma das principais sacadas do marketing digital e uma das principais coisas que tem que acontecer, certo? Yes! Yes! Formas de pagamento diferenciadas. Então, hoje eu tenho muita plataforma de pagamento na internet. Eu posso vender muita coisa pela internet, contratar serviços como PagSeguros ou qualquer outro serviço e cobrar mesmo pela internet, pagando uma taxa mínima ali e facilitando para o cliente. Fechamento do negócio.
Isso é mais a questão de WhatsApp. Eu posso, ou mesmo um chat, né? Mas principalmente o WhatsApp. Eu posso trazer o meu cliente da minha rede social para o meu WhatsApp e fechar o negócio sem precisar telefonar. E isso eu fecho muito negócio assim, sem precisar falar, sem telefonar, sem o cliente precisar vir até no meu escritório. Canal de vendas a mais, então a internet, além de ser um canal de mídia, de fazer propaganda, ele pode ser um canal de venda a mais. Então, como eu já falei, eu posso usar um marketplace do Facebook para vender, eu posso usar outros marketplaces, eu posso vender via Instagram. Eu vou começar a poder vender via WhatsApp. O WhatsApp vai esse ano ainda aqui no Brasil, ele vai aceitar pagamentos por dentro do aplicativo. Canal para liquidação, eu acho muito legal usar a internet como um canal de liquidação. Por exemplo, eu tenho um produto que eu preciso liquidar do meu estoque, mas eu não queria queimar os clientes, eu não queria queimar esse produto aqui no ponto de venda. Então eu liquido pela internet. Relacionamento, CRM, né? Então a internet, para tu fazer um relacionamento com o teu consumidor, que eu acho que isso as empresas pecam muito. Elas querem trazer o cliente novo, só que o custo de tu adquirir um cliente novo, né? O custo o CPA, CPC, o custo de aquisição de cliente, o CAC. Qual é a resposta certa? O CAC. Certa resposta. O CAC é muito maior do que tu fazer, por exemplo, um trabalho de CRM com os clientes antigos teus reativando. Isso tu pode fazer via disparo de WhatsApp, enfim. Mas é muito importante ter um banco de dados, né? As pessoas e as empresas não se tocam o quanto é importante ter um banco de dados. O cliente chegou no teu comércio, tu não pega telefone, tu não pega nada, né? Tu não pega onde ele mora, onde que ele... Eu vou dar uma dica para pessoas que estão pensando em ser candidatos ou pessoas que são políticos, que estão indo para a reeleição. Tem que ter CRM, tem que ter banco de dados dos teus eleitores, onde eles moram, o que eles precisam, e entrar em contato com esses caras na próxima eleição vai ser determinante. E por fim, um ROI mais preciso. O que é o ROI? É o retorno sobre investimentos. Então antes eu investia 5 mil na rádio, eu não sabia exatamente quantos daqueles clientes vieram e compraram alguma coisa de mim. Hoje com a internet, tu sabe que tu pode investir 200, 300 reais, tu sabe quantos cliques na publicação tu teve, quantos leads tu teve, quantas pessoas que vieram fazer negócio, é uma coisa muito mais precisa. Então tá aí o próximo slide. Como eu falei, o mercado do bairro, o supermercado do bairro pode virar um negócio global com a internet, certo? O teu pequeno negócio pode virar um negócio global com a internet. Não vou dizer que é fácil, mas dá para fazer. Mas porque que nem todo mundo tem um resultado com o digital, né? Muita gente vai para o digital e não tem resultado nenhum. Vamos enumerar alguns problemas mais comuns da falta de resultado. O primeiro é vender a todo custo e a todo mundo. É as pessoas que vão para a internet e só vendem. Só querem vender. O anúncio, né, tá que nem aqui do lado, né? Bota lá o anúncio da Coca-Cola, o anúncio da roupa, esse anúncio é antigo, né? Que a Coca-Cola R$1,99 faz tempo, né? E na internet não é isso, né? A internet, principalmente rede social, as pessoas não estão indo lá para comprar. Agora até um pouco mais, né? Com o marketplace do Facebook e tudo mais, mas elas estão indo lá para se relacionar, elas querem ver foto de gente, elas querem principalmente informação, querem curiosidade. Então a principal parte do relacionamento da marca com o cliente tem que ser um relacionamento de amigos. Eu tenho que dar informação do meu produto, eu tenho que ensinar como eles fazem. Por exemplo, um supermercado. Vou voltar para o exemplo do supermercado. Eu gosto do exemplo do supermercado porque eu vejo que poucos supermercados fazem rede social da forma que tem que ser feito. Eu vou dar, chegando no final de semana, eu vou dar uma receita de um bolo para fazer no sábado à tarde. Então eu dou a receita toda do bolo, como fazer, ensino, faço um vídeo bacana, trago uma cozinheira, trago um parceiro do supermercado, coisa. Beleza. Aí eu fiz a receita, dei a receita toda na quinta-feira, na sexta. Aí na sexta, primeiro eu dou essa receita. Depois, nos outros anúncios, por exemplo, eu faço a promoção dos ingredientes do que é nesse bolo. Não simplesmente ir lá só dar a oferta. Mesma coisa é a questão de quem trabalha com roupas, por exemplo. Venda na parte de vestuário. Eu tenho que dar dica, o que vai estar em alta nessa estação, o que combina com o que, tal. Depois eu anuncio lá uma das peças que eu botei ali, eu anuncio. E assim por diante. Dentista também, eu tenho que dar dicas de como cuidar melhor dos dentes, tal. Depois, dando 15 dias de dica, daí eu vou lá e lanço uma oferta. Agora, aquele Instagram, aquele Facebook, o tempo todo, só botando produto e preço, não vai vender, não adianta. Eu lembro, se não adianta vender tudo para todo mundo. Então não adianta querer vender gelo para esquimó,
biquíni para quem só vai em praia de nudismo. Você tem que entender e falar com o teu público-alvo. Tem que entender quem que é teu público-alvo. Vou dar mais um exemplo até de clientes que a gente atende. Seguradora, por exemplo. Eu tenho que entender quem é que faz o seguro do carro. O seguro do carro é feito por homens de 35 a 55 anos. Então, para esses homens de 35 a 55 anos, eu tenho que entender qual que é a dor deles para oferecer o seguro. Mas tem mulheres até 35 anos que estão no mercado e fazem seguro também. Então, é uma dúvida completamente diferente. As mulheres, geralmente, elas têm um pouco mais de dificuldade nessa parte de seguro, porque o assunto de carro não é tão importante para elas como para homens, né? E, ao contrário, é a questão de vestuário, né? Por exemplo, as mulheres geralmente são um pouco mais antenadas em moda do que homens, né? Então, se eu vou anunciar para homem, vestuário, eu tenho que deixar ele 100% seguro daquilo lá que ele está comprando, principalmente produtos um pouco diferentes, né? Para quem conhece a Bela Gil, lá do GNT, né? Que ela fala que tudo tem que ser orgânico e tudo mais e tal, né? Legal. Eu acho que ela é a única que consegue viver de orgânico ainda. As empresas não conseguem mais viver de orgânico nas redes sociais. O que é isso? Até um tempo atrás, tu não precisava anunciar, tu não precisava botar dinheiro no Instagram, no Facebook e tal. Mas hoje, para rentabilizar, porque isso é um negócio deles, eles deixaram as páginas praticamente sem relevância. Então, se você quer aparecer, você tem que gastar em tráfego pago. E hoje é mais do que necessário ter uma estratégia de tráfego pago para Facebook / Instagram. Facebook e Instagram são juntos. E de Google Ads. Tem que investir. O Google, as pessoas deixam o Google de lado, o investimento no Google é muito pequeno, tanto a parte orgânica, a parte de SEO, né, que é para tu aparecer bem nas páginas, a busca orgânica, tanto o tráfego pago as pessoas deixam de lado. E a gente sabe que muitas pessoas vão no Google para procurar coisa. Pintor na minha cidade, restaurante talvez não, mas dentista e tal. E as pessoas não se preocupam em aparecer no primeiro lugar do Google, mas o mais importante do que querer que apareça o seu negócio com o nome, tu tem que entender o que tu vende e isso aí aparecer, né? E lógico, na localização certa, né? Se eu tenho uma lógica física na cidade A, eu tenho que impulsionar só para aquela cidade A. Não adianta eu estar aqui no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina e anunciar lá no Nordeste, né? Isso tem que cuidar também. De vez em quando vem uns anúncios perdidos para mim lá, eu vejo, da onde que é esse aqui? Mato Grosso, legal, eu vou sair aqui de Santa Catarina para ir lá no Mato Grosso nesse evento. Daí, de repente, tu vai chegar a falar, eu faço os 2 primeiros, mas ainda não dá certo. Eu tô botando conteúdo, eu tô investindo em tráfego pago e ainda não dá certo. Então, talvez seja o terceiro item o teu problema. Falta de consistência na narrativa. Se tu investe em tráfego pago e se relaciona com o público e não tá dando resultado, é falta de consistência, uma boa narrativa. Ou seja, começa e para. Não posto todo dia, não está contando uma história legal para o teu cliente, não está contando essa história em capítulos. Nós, seres humanos, somos conectados por história. E nada mais importante na rede social do que tu começar a contar boas histórias para os teus clientes. Então, por exemplo, o produto que tu vende, qual que é a história? Qual que é a história da tua empresa? Qual que é o diferencial da tua empresa? Pegar isso daí, tem lugares que eu chego para dar consultoria, a primeira coisa que eu pergunto, qual que é o diferencial da tua empresa? É bom atendimento. Bom atendimento, meu amigo, eu lamento te dizer, mas não é mais diferencial, é obrigação. Então, o diferencial da tua empresa tem que ser outra coisa, além de ser bom atendimento. E tu começar a falar desse diferencial na rede social, contar histórias, certo? Faça um vídeo teu, se relacione, faz um story, faz um story bastidor, recebendo produto, vendendo produto, faz story de cliente satisfeito, enfim. Isso é que movimenta e que traz, principalmente questão de cliente satisfeito, fez a venda, comemora, seja uma empresa amigável. O que é uma das coisas que a gente mais dá valor? São amigos. Então, seja amigável. Falei um pouquinho sobre o que tem que ser feito de rede social. Agora eu vou falar como vendendo valor. Qual que é a nossa estratégia na vendendo valor para que você bombe nas redes sociais, certo? Para que a sua empresa, o seu negócio, você como profissional autônomo bombe nas redes sociais. Lembrando que a gente só faz rede social para empresa que tenha um alinhamento estratégico show,
Se já tá show, a gente já começa com rede social. Se não tá show, a gente tem que fazer uma consultoria primeiro, acertar os pontos, que também não é coisa do outro mundo, mas para depois entrar em rede social, porque só a rede social não vai resolver o problema de venda do teu negócio, ou não, só ela sozinha não vai ganhar, talvez, até ganhe, mas até consiga mais clientes, mas não da forma que a gente deseja. O primeiro passo que a gente faz é definir os avatares do seu negócio. Avatares é o público-alvo, mas não é exatamente a mesma coisa, mas vamos lidar com o público-alvo. O que é esse teu avatar? Por exemplo, vamos dizer o seguinte, eu tenho uma construtora, então eu vendo apartamentos, eu vendo dois tipos de apartamento. Eu vendo apartamentos acima de 500 mil e eu vendo apartamentos mais populares de 200 mil, vamos dizer assim, 200 mil para baixo de 100. Então, se eu vendo dois tipos de apartamentos, o que acontece? Eu tenho dois públicos-alvo. O que é definir o avatar? É entender quem que é a pessoa que é o potencial cliente do teu produto ou do teu negócio. Vou pegar um dos apartamentos. Vamos dizer o seguinte, esse apartamento de 200 mil reais, o que eu tenho que entender? Tenho que entender que se essa pessoa vai comprar é homem ou mulher, se é o casal, aonde que essa pessoa trabalha, se é como é um apartamento de menor valor, é provavelmente uma pessoa que é assalariada, que ganha, sei lá, uma renda familiar até 5, 6 mil reais, o que essa pessoa consome, qual que é a dor dessa pessoa? Essa pessoa provavelmente está comprando esse apartamento para sair do aluguel, ou para sair da casa do pai, da mãe que está morando, ou é um casal jovem, certo? É um casal recém-formado, com 25 anos. Então, a comunicação dessa pessoa, desse apartamento de 200 mil reais é completamente diferente, por exemplo, do apartamento de mais de 500 que eu estou querendo vender. Porque esse apartamento de mais de 500 provavelmente é uma pessoa que já tem residência própria, está indo por segundo, que é uma coisa maior, é um empresário que está, de repente, querendo comprar um apartamento na praia. Enfim, essa segunda pessoa que é o quê? Que é conforto, como é que eu posso chamar, um certo luxo, né, naquilo lá, né? Eu tenho que fazer um anúncio completamente diferente para essa pessoa de 200 mil, porque essa pessoa de 200 mil, o que vai fazer ela tomar a decisão? A dor dela, a dor hoje de não ter uma casa própria, a dor de estar morando com alguém, e o principal coisa é o quê? É ela saber que esses 200 mil caibam no bolso dela, que aquilo lá vai ser o sonho dela realizar, tudo mais, diferente do 500 mil, que é um cara que provavelmente já tem uma condição muito maior de comprar. Então, tu tem que entender quem que é esse público-alvo. Só que, muito mais do que entender, tu tem que desenhar ele. Quando a gente cria um avatar, a gente até batiza com nome. Então, por exemplo, aqui o avatar desse apartamento aqui vai ser o Matheus e a Carla, que se casaram, tem 30 anos, os dois ganham a renda junto de 6 mil reais, final de semana eles gostam de ir no restaurante, eles gostam de... A partir daí, tu sabendo quem que é essa pessoa, é muito mais fácil tu anunciar. Principalmente, qual que é a dor dela que o teu produto vai curar, certo? Qual que é a dor do teu avatar, do teu cliente, do teu público-alvo, que o teu produto vai solucionar. Uma das ferramentas que a gente usa para definir esse avatar é o Facebook Audience Insights. Então, por exemplo, aqui na tua tela, pode ver, a gente botou, por exemplo, Blumenau, Santa Catarina, e a gente botou interesses, produção de cerveja. Então hoje está uma moda das pessoas querendo produzir cerveja artesanal em casa, né? Tá uma moda que é bem... A gente sabe, dá para entender por que essa moda aconteceu, né? Aconteceu por causa do mercado publicitário, por causa do mercado de marketing, que criou esse desejo nas pessoas, né? Porque até 5 anos atrás ninguém sabia o que era uma Pale Ale, o que era uma Weiss, o que era hoje. Todo mundo sabe, todo mundo é especialista, né? Mas por quê? Por causa que alguém criou esse interesse. Certo? Então, por exemplo, em Blumenau, produção de cerveja, pessoas interessadas disso no Facebook. Então, dali aparecendo 52% são homens, né? Lógico, mais homens. Aqui embaixo, não sei se está aparecendo na tela de vocês, mas a maioria é casado. E aqui no meio são pessoas com ensino superior. Então, eu já entendi que, por exemplo, eu vou vender um curso para produção de cerveja. Esse é o meu objetivo, vamos supor. Eu vou vender um curso para produção de cerveja, eu estou atendendo uma empresa que faz isso. Então, eu já entendi que a maioria eu vou ter que oferecer para homens. Aqui está a faixa etária de 25 a 34 anos e de 35 a 44. Então, eu sei que o meu anúncio efetivo vai ser de 25 até 44, mais o público masculino, mais um público que é casado, mais um público de ensino superior. Então eu sei que tipo de anúncio que eu tenho que falar com esse público. Muito legal, essa é uma ferramenta, é o Facebook Audience Insights. Certo, pessoal? Isso é uma das ferramentas. Definindo o avatar,
a gente vai para os próximos passos, que é desenhar o funil de vendas. Entender o funil de vendas. Isso tem, eu acho que provavelmente talvez você já tenha visto, não tenha visto, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. É simples, mas tu tem que seguir essa ideia do funil de vendas para vender, principalmente no marketing inbound. O que é o marketing inbound? O marketing inbound é tu fazer o cliente comprar, não tu vender para ele. Vendas mais de impulso, por exemplo, eu sou dono de um delivery aí de comida. Não há uma necessidade de tu fazer um inbound completo, certo? Mas vendas mais complexas, como por exemplo o caso do apartamento, tu precisa sim fazer um marketing inbound. Esse funil de vendas, nada mais é que o quê? O primeiro passo, o teu cliente vai vir como visitante na tua rede social. Ele vai lá curtir a tua rede social, ele vai ser um visitante. Depois ele vai virar um lead. O que é um lead? É um visitante que já está interessado no teu produto. Ele começa a se relacionar contigo. Ele te mandou um inbox, ele se cadastrou no formulário que tu colocou, ele se cadastrou numa promoção tua, ele botou lá para baixar um e-book, botou para baixar um material teu, ele está interessado. Depois, esse lead virou uma oportunidade. Quando que ele virou oportunidade? Quando ele se cadastrou, tu começa a se relacionar com ele, tu está conversando com ele. Ele baixou o e-book, por exemplo, e tu começa a mandar e-mail para ele começa a abrir, ele começa a se relacionar, tal. Aí, ele virou uma oportunidade. Uma das questões que eu sempre falo muito, que essa oportunidade hoje, ela tem que ser convertida, além de e-mail, ela tem que ser convertida por WhatsApp, certo? Então a gente sempre tenta converter esse cara, trazer esse teu cara da rede social para um WhatsApp, trazer para um consultor de vendas, para um vendedor teu. E por último, sim, que ele vai virar vendas, certo? Só por último que ele vai virar vendas. Então como que a gente atrai visitantes? Primeiro passo é atrair visitante, postagem em rede social. Facebook, Instagram. Então, é postagem de conteúdo bacana, postagem se relacionando, postagem dando dica, postagem sendo uma empresa bacana. Posicionamento de Google. Então, posicionamento de Google também é fundamental na questão dos visitantes. A gente tem que ter um bom posicionamento de Google da empresa. Blog e site, dependendo o segmento, blog é legal, dependendo do segmento, às vezes o blog não é tão legal, mas um site, né? É fundamental, certo? Até para dar credibilidade para a empresa, não aquele site antigo, estático, que não tem nada, que tu entra, que o cliente é aqueles flash e coisa, que é ruim para abrir, que nem tem. E é muito importante que as pessoas não se preocupam, às vezes fez site 3, 4 anos atrás, e aquele site não era preparado para o mobile ainda, e hoje grande parte do acesso, a maioria dos acessos são via celular, são via aparelhos mobiles. E então o teu site tem que estar adaptado para isso. A pessoa que quando entrar no site, ela tem que saber o que tu faz, qual dor que o teu produto ou serviço resolve. Tem que ter prova social, clientes teus que já compraram, pessoas que tu já atendeu. Tem que ter autoridade, tem que estar te mostrando quanto tempo de empresa, que tu é o cara, enfim, tudo isso tem que ter no site. E postagens pagas, tráfego pago. Então não adianta a gente ter um monte de postagem na rede social, atualiza todo dia, a rede social atualiza, se não tem tráfego pago. Como eu falei, não tem mais como chegar no teu cliente sem tráfego pago. Depois a gente vai converter esse teu cliente que está chegando no teu site, que está chegando, e a gente sabe de visita de site através do Google Analytics, que é uma ferramenta simples que a gente também conecta. Está chegando na tua rede social e tem que virar lead. O que ele tem que fazer? Não adianta ele só estar lá, né? Curtida não gera venda, curtida não gera dinheiro. Ele tem que virar um lead, virar uma pessoa que seja interessante tu poder fazer uma oferta. Então, fazer o visitante que se cadastrar em uma landing page. Dei um exemplo aqui, por exemplo, baixar um e-book. Então, por exemplo, eu vendo materiais de construção. Como que eu vou fazer esse cara baixar um e-book? Eu vou fazer um e-book de 10 dicas de como economizar na sua obra, por exemplo. Então, eu estou pensando em construir, eu acessei porque assim, tem que entender que tu tem que chegar no teu público-alvo, né? Não adianta falar com gente que não está pensando em construir. Estou pensando em construir, cheguei lá na landing page do material construção que eu estou olhando, 10 dicas de como economizar na obra, eu vou baixar. Como que esse lead vai baixar? Ele vai deixar o nome, o telefone e o e-mail, por exemplo. Aí ele vai baixar o e-book gratuito. Ele baixou gratuito, o que tu já tem? Tu tem o nome, o telefone e o e-mail desse cara. Então tu tem que começar a se relacionar com o cara que tu já entendeu. Que se o cara baixou um e-book de como economizar na obra, por exemplo, tu tem que começar a se relacionar. E assim é o setor de vestuário, por exemplo.
vou dar um e-book das cores da próxima estação, ou dos looks da próxima estação. Então a mulher foi lá, o homem foi lá, baixou esse e-book, então, eu sei que é um potencial cliente que está interessado, que curte moda, e a partir daí eu vou começar a se relacionar via WhatsApp, via e-mail. Fazer o visitante acessar um call action. O que é o call action? São aquelas janelinhas de ação, né? Então, dizer assim, pegue um orçamento sem compromisso e converter ele para o Messenger ou para o WhatsApp. Então, o que é o lead? O lead, ele tem que sair da tua rede social e ele tem que converter para algum lugar. Ou para a landing page, ou para o teu WhatsApp, ou para o teu Messenger. Então, isso é o objetivo lá das postagens. Sempre trazer o teu cliente para algum contato teu. Dá um exemplo, por exemplo, converter por WhatsApp. A gente faz uma postagem, tá a semana toda dando conteúdo, por exemplo, vamos supor que vamos voltar, por exemplo, no supermercado. Tá a semana toda dando dicas de receita e tudo mais, tal. No final da semana, você quer, a pessoa está acompanhando, você quer receber ofertas exclusivas ou receitas exclusivas do nosso supermercado, bota eu quero aqui embaixo. Botou eu quero ali, todo mundo que tem o eu quero, a gente tem configura ali, por exemplo, o ManyChat, que é um robozinho que salva todos esses eu quero e lança na nossa lista de Messenger, ou deixa seu número de WhatsApp aqui no inbox, enfim, e daí começa o teu relacionamento com o teu cliente. Por fim, né, depois vem oportunidades, relacionar com o líder através do funil de e-mail. Então, se a pessoa se cadastrou no e-mail, a gente tem que criar um funil de e-mail atrás, que é o que? São e-mails que a pessoa recebe por informação até fazer a venda. Isso é mais na questão de vendas complexas, por exemplo, apartamento, curso de inglês. Por que eu digo vendas complexas? Que é uma coisa que a pessoa não vai tomar uma decisão do dia para a noite, comprar um apartamento, ou curso de inglês até é uma decisão mais rápida, mas a pessoa vai ter uma mensalidade, então eu tenho que dar muita informação e a forma melhor que tem para fazer isso é um funil de e-mail. Outra coisa, por exemplo, é se eu trabalho no B2B, né? Se eu tenho uma empresa que vendo para empresas. Então eu crio esse funil de vendas para falar com o comprador da próxima empresa. Então, por exemplo, eu vendo caminhão e eu tenho que, ou eu vendo eu vendo madeira para ser beneficiado. Então eu começo nesse funil de venda relacionando com o comprador da empresa, né? Relacionar via chat e WhatsApp também e fazer ligação. Então essa questão de oportunidades, eu vou muito além do marketing digital. Eu acho que a partir do momento que tu tem o contato do cliente e tu entender quem que é esse teu cliente, entender e saber do teu modelo de negócio, tudo vale, certo? Tudo vale. Às vezes a questão de fazer a ligação para esse cliente, por exemplo, eu trabalho com venda de Land Rover. Então, às vezes, o melhor seria mesmo ligar para esse cara, né? Botar uma pessoa muito simpática ligando lá, tal, agradando, tal, pedindo para vir tomar um café. Enfim, tudo é válido na questão de oportunidade. O mais importante é o quê? É que a rede social trouxe até no ponto de tu converter. Depois, ali na oportunidade, é contigo. Principalmente na parte de fechamento da venda. Fechamento da venda, eu sempre falo, a gente vai trazer o cliente aqui. Agora é contigo. Lógico. Daí por isso que é importante a gente ter um treinamento de vendas, ter de repente uma consultoria, saber como que tu vai fazer. Eu acho muito legal quem trabalha com vendas consultivas. O que é venda consultiva? É tu pedir tanto para o cliente que depois tu já tem resposta para todas as dúvidas deles, né? Então o cliente fala com a equipe de vendas, o cliente pode ser direcionado a uma plataforma de pagamento e por fim medição de resultado. O que é legal por exemplo, a gente às vezes vê em treinamentos online, né, treinamentos até de marketing digital. Então essa parte de vendas acaba acontecendo sozinho, sem o cliente falar com ninguém. A gente vai lá, posta um vídeo, faz a landing page, o cliente se cadastra e por fim ele vai lá e faz um pagamento via Simpla, por exemplo, via PagSeguro. Então a parte de vendas ela pode ser uma conversão sim via pagamento digital, dependendo do teu modelo de negócio. E por fim, daí lógico, a medição do resultado. Então tu tem que ter a medição do resultado é basicamente isso daí. Por exemplo, aqui é um número muito expressivo, né? Mas, por exemplo, vamos supor o seguinte, de cada 1000 visitantes na tua rede social, cada 1000 curtidas novas, cada 1000 pessoas que tu começa a curtir, vamos supor 200 viram leads, 200 começam a interagir contigo. Desses 200 leads, eles se cadastram lá, 50 viram oportunidades, dos 50 que viram oportunidades, por exemplo, 10 viram vendas. Legal, show, tua rede social está dando resultado, virou venda. Certo? Mas basicamente é esse funil. Por que é um funil? Porque os visitantes é um monte, depois diminui, a oportunidade diminui, certo?
mas é assim que tem que funcionar. As métricas de resultados são basicamente isso daí, eu acho que dá para ver, até vou pedir ali para o pessoal da edição aproximar mais no Excel, mas basicamente isso aqui é um caso real, certo? De treinamento. O que acontece? Foi investido R$200 em Facebook. Desses R$200 de Facebook pago, Instagram, R$200 que a gente investiu em tráfego pago em Facebook, Instagram, resultou em 182 visitas na nossa página. Embaixo é o CPC, é o nosso custo por clique. Então, R$200, 182 custou R$1, custou R$1,09 o clique. Ocasionou 63 leads, 63 pessoas que foram lá, baixaram o conteúdo, se relacionaram por nós. Daí embaixo é o custo por lead, custou R$3,17 o lead. Se tu dividir lá R$200 por 63, vai dar R$3,17 por lead. A nossa taxa de conversão aí depois foi de 24% em cima do lead, certo? E gerou 15 vendas. E a gente teve 15 clientes, então custou R$13 para a gente fazer uma pessoa virar cliente. Daí o ticket médio do treinamento era R$120, certo? Então foram 15 clientes que fecharam via internet, 15 vezes 120 deu R$1.800, né? Vou pegar o mouse aqui para explicar. Ó, então, por exemplo, a gente gerou 15 vendas a R$120, deu uma receita de R$1.800. O que é o ROI? É o retorno sobre investimento. Então a gente investiu R$200, lucrou R$1.800. Então o que acontece? A gente lucrou 9 vezes esse valor aqui de cima. Lógico que esses R$1.800 é receita bruta, né? Daqui tu tem que tirar todos os teus custos, todas as coisas. Mas ainda assim, como era um negócio que tinha muita margem, valeu muito a pena. Então aqui que outro canal vai te dar 9 vezes o retorno do seu investimento é difícil, só que lógico, fazendo tudo certinho. Só que é o funil, né? Vai diminuindo, né? De 182 visitantes, a gente conseguiu 63 leads, 15 vendas. Então, pra gente fazer isso, a gente tem que construir uma narrativa em cima de gatilhos mentais. Eu acho que eu poderia fazer um vídeo só falando de gatilhos mentais. Então, gatilhos mentais como autoridade, prova social, escassez. Dá um exemplo do gatilho mental de prova social. Vamos supor que tu chega numa cidade, que tu não conhece nada naquela cidade. E tu precisa jantar, tu precisa de um restaurante. Então, tu vai lá no centro da cidade, tem 2 restaurantes, um de cada lado da rua. Um restaurante está escrito assim, esse é o melhor restaurante da cidade. E não tem quase ninguém dentro dele. O outro restaurante não está escrito nada, é parecidinho e tal, só que está escrito só restaurante, o nome do restaurante e está cheio de gente. Não está lotado, mas está cheio. Tu vai no restaurante mais cheio. Mesmo esse aqui dizendo que é o melhor, tu vai sempre no restaurante mais cheio. Isso é prova social. Então, esse gatilho a gente tem que usar nos teus anúncios, né? E tem, enfim, várias formas de usar. Autoridade também, enfim, é aquela história daquela propaganda tigre, né? Quem usa tigre é autoridade no assunto. Sempre vai ouvir autoridade. Por exemplo, quem que é autoridade em segurança pública? É o policial. Então, por exemplo, se tu vai numa palestra sobre segurança pública, se o cara é policial, tu vai ouvir muito mais do que, por exemplo, vai eu lá falar de segurança pública. Não tem nada a ver, certo? Então, tu tem que ser autoridade no que tu vende. Então, o que faz a diferença na rede social, né? Público-alvo, entender o público-alvo, entender o teu target, entender a tua persona, né, que tu vende, a motivação desse público, entender o que vai motivar a ele fazer alguma coisa, narrativa, certo? Ter uma narrativa legal, contando história, usando os gatilhos mentais, segmentação. Então, entendendo o público-alvo, tu tem que segmentar para esse público-alvo. E um negócio que eu não falei até agora, que eu vou deixar por último, mas não é menos importante, gestão de respostas. As pessoas precisam de respostas na rede social. Muita gente vai lá, fala, tem empresa que faz estratégia gigante e deixa as pessoas no vácuo. Então, o que é gestão de respostas? O cliente botou qualquer coisa, tu vai lá e responde para ele. Mesmo que ele bota palminha, tu bota palminha de volta. Enfim, gestão de respostas é fundamental. Beleza, gente? Então, isso é um resumo, mais ou menos, do que é a Vendendo Valor. Ficou interessado, tal, deixa seu e-mail, deixa seu contato aí, entre em contato com a gente, tem aí o WhatsApp também. E marca aí uma reunião sem compromisso aí, a gente pode fazer tanto online como presencial essa reunião aí, dependendo de onde for a sua empresa, e conversar melhor. Beleza, gente? O vídeo ficou um pouquinho comprido aí, né? Mas tomara que você tenha assistido até o final. Valeu, obrigado, abraço.